Gálatas capítulo 1, de 6 a 9. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Oremos. Pai, nós pedimos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê sabedoria dos altos céus para analisarmos um assunto de tremenda importância e complexo em si mesmo. Eu peço que o Senhor nos ajude e que a meditação dos nossos corações e as palavras dos nossos lábios sejam de fato agradáveis diante de Ti, Redentor nosso e Rocha nosso. É o que pedimos em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Nós teremos que subdividir essa mensagem em duas partes. E a razão, eu creio, se tornará óbvia, mas eu acredito que apenas a introdução a esta mensagem será o suficiente e possível nesta noite. Nós estamos estudando uma outra porção, a segunda porção da Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós já vimos os versos 1 ao verso 5. E depois adentramos os versos 6 ao verso 9. E nós já compartilhamos duas mensagens com base nessa segunda porção, dos versos 6 ao verso 9. Hoje, a proposta é que nós estudássemos a terceira destas 4 mensagens com base nesta porção, Gálatas capítulo 1, de 6 a 9. O tema geral para esta porção é: não se deixe arrastar para o inferno. Já vimos que é uma deserção ilusória, nós já vimos que é uma deserção perigosa, e hoje nós deveríamos e devemos adentrar um outro aspecto daquilo que Paulo ensina nesses versos como sendo uma deserção maldita. E obviamente nós precisamos dar atenção a título de introdução a esta palavra que acontece 2 vezes nesses versos, e a palavra é anátema. Ela acontece no verso 8 e novamente ao final do verso 9. Nós estamos falando de algo que é anátema e neste contexto algo que é maldito. Então, não se deixe arrastar para o inferno, parte 3, deserção maldita. A título de também preparar o argumento, eu quero dizer uma coisa logo de abertura. Eu não estou pensando aqui em algo que consome o pensamento de muitos hoje acerca de maldição hereditária. Eu não estou aqui falando sobre isso porque 2 passagens da palavra de Deus são suficientes para quebrar esse conceito de uma vez por todas, se você está em Cristo. A primeira delas se encontra em Êxodo, no capítulo 20. É ali que você encontra aquela passagem que tantos gostam de citar, que Deus é aquele que visita a iniquidade do pai nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E para aí, todavia você precisa seguir avante um pouquinho do próximo verso que diz: mas eu também sou benigno com milhares daqueles que me amam e me obedecem. Então, eu acredito nisso, e você também deve acreditar nisso, porque é a palavra de Deus. Mas se isso é Antigo Testamento e não é o suficiente para acalmar a sua alma em relação a esta indagação, a este problema que tantos falam, muitas vezes até coisas desnecessárias e indevidas acerca de maldição hereditária, para mim, uma outra passagem no Novo Testamento, extremamente conhecida, seria o suficiente para colocar um fim nesse argumento. Senhoras e senhores, se existe alguém que poderia hoje estar sofrendo as consequências desse negócio
de maldição hereditária, esta pessoa sou eu. Os meus avós mataram. Um dos meus avós, na década de 50, puxou cadeia 5 anos por crimes cometidos. Os meus tataravós mataram. Os meus ancestrais são conhecidos, um deles como um dos criminosos do Mato Grosso, na época em que era um só estado. Ele é chamado Sete Orelhas. Um indivíduo matou um membro da minha família gerações atrás. Este homem, que recebeu o apelido de Sete Orelhas, resolveu vingar o sangue do parente dele que havia sido morto, tio, tataravô, alguma coisa nesse sentido em relação à minha pessoa. Este homem descobriu que o assassino tinha 7 irmãos. Ora, você não precisa de muita criatividade para descobrir o porquê que o apelido dele se tornou Sete Orelhas. Ele matou os 7 e cortou a orelha de cada um deles e fez um colar dela. Isso está registrado na história dos Garcias. Não vou nem entrar no mérito do que são os Azambujas, porque isso seria uma total perda de tempo, para não dizer alguma coisa pior. Mas se você quer falar em maldição hereditária, converse comigo após o culto. Eu vou lhe dar todas as evidências do que é alguém do seu ancestral pegar um homem na região de Paranaíba e Três Lagoas, amarrá-lo a uma árvore, tirar os olhos, castrá-lo, tirar a pele viva. E este é um ancestral meu. Você quer falar sobre maldição? Eu posso discorrer com isso e sobre isso por vários momentos. Mas deixe-me dizer uma coisa. Um dia Cristo entrou em minha vida. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Para mim, isso é mais do que suficiente para dizer que, se eu estava sob maldição em Cristo, ela parou. Esse é meu desafio para você, que você creia nisso esta noite. Mas o texto fala de maldição num sentido específico, e aqui agora nós vamos começar a adentrar algo complexo. Anátema, nesses 2 versos 8 e 9, tem a ver com maldição. É o sinônimo. Anátema como sinônimo de algo maldito. Volte ao verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja considerado maldito. É nesse sentido que o termo está aqui sendo usado. O apóstolo Paulo usa este mesmo termo em um outro contexto. Abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios. No capítulo 16 e o verso 22. 1 aos Coríntios, capítulo 16 e o verso 22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata, vem Senhor Jesus. Se você tem na sua Bíblia a palavra anátema em Gálatas capítulo 1, verso 8, isso diz respeito a uma transliteração. A palavra no grego é anátema. Transliterar é pegar uma consoante e uma vogal de uma língua e transportá-la para outra, igualmente. Então você tem a palavra anátema. Mas quantas versões aqui? Levante uma das mãos se a sua versão, ao invés de anátema, tem seja maldito. Levante uma das mãos. Ok. Nós temos pessoas que têm Bíblias aqui que têm a palavra maldita, ou seja maldito. Isso significa que na sua versão ele optou não pela transliteração, mas pela tradução. Ele deu o significado. Anátema significa maldito. Está entendido? Muito bem. Bom, vamos adentrar o assunto aqui. Abra sua Bíblia em Lucas. Está estabelecido, então, que anátema é sinônimo de maldito ou maldição. Abra sua Bíblia agora em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 e o verso 5. Eu quero que você, em silêncio, rapidamente olhe sua Bíblia e levante uma das suas mãos, se a sua Bíblia contém a palavra
maldição ou anátema nessa passagem. Lucas, capítulo 21, verso 5. Olhe, por favor, o texto e veja se a palavra anátema ou maldição lhe aparece. Quantos não têm essa palavra? Levante uma das mãos. Ou, seria melhor dizer, quantos têm a palavra anátema ou maldição em Lucas 21? Sempre levante uma das mãos. Certo? Ninguém. Bom, você tem a palavra anátema. É que ela está no grego. Certo? Vamos ao texto então. E dizendo a alguns, lembre-se que Jesus está no templo, ele está com os apóstolos, e as pessoas estão vislumbradas com a beleza do templo. O templo de fato foi algo maravilhoso. Verso 5. E dizendo a alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, esta é a minha versão, a sua está próxima disso. A palavra anátema no plural aparece nesse verso. E a tradução para o português na minha Bíblia é dádiva. Então aqui nós estamos com um sério problema. Em Paulo, capítulo 1 de Gálatas, verso 8, anátema é sinônimo de maldição. Mas Lucas, descrevendo o templo em Jerusalém, diz que o templo estava adornado de pedras belíssimas e de dádivas. Outra versão sua deve ter doações. Tem alguma versão bíblica com a palavra doações? Aqui temos algumas pessoas com a palavra doação. Em outras palavras, nós estamos com um seríssimo problema de definição de termos. E isso, senhoras e senhores, me consumiu algumas horas essa semana. É absolutamente maravilhoso estudar a palavra de Deus. Quando você acha que está seguro de alguma coisa, ali vem uma informação que te derruba dos pés. E faz com que você tenha que voltar ao tabuleiro da estaca zero e repensar os seus conceitos. Porque isso significa que a palavra anátema não necessariamente precisa ser traduzida como maldição. Bom, nesse caso, qual seria a opção? Os antigos estudiosos dizem que na antiguidade, a consagração de uma doação, uma dádiva, para um determinado templo, para um determinado Deus, era a expressão de anátema. Isso significa que o processo de consagrar algo também tinha o nome de anátema. O homem então ia a um templo que é do Deus verdadeiro em Jerusalém, ou dos pagãos em outros povos, e a pessoa dedicava, ela fazia doações, ela adornava o templo do Deus que ela adorava. E essa doação é um processo de anátema. Não, com o tempo, o uso bíblico afunilou o uso da palavra anátema para maldição. Mas eu quero lhes dizer, com base nos estudiosos, que anátema poderia ser uma consagração positiva, bem como poderia ser uma consagração negativa. Bom, vamos complicar coisas ainda mais. Abra sua Bíblia em Josué. No capítulo 6, e o verso 17. Antes de ler esse verso, deixe-me lembrar o contexto. O povo de Israel está adentrando a terra prometida. E Deus disse que a primeira leva de coisas deveria ser consagrada a Ele. Deus disse que nada de Jericó deveria ser retido. Capítulo 6, verso 17. Porém, a cidade será anátema ao Senhor. Aí está. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela, tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Observe só que na minha versão,
A palavra está dizendo que o povo de Israel, à medida que adentrar na terra prometida e se deparar com o primeiro obstáculo, Jericó, tudo ali seria anátema para Deus. Seria separado para Deus. Agora vá para o capítulo 7 e o verso 12 de Josué também. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema do meio de vós. Aqui está o uso, de novo, duplo desta palavra. No momento do capítulo 6, Deus está dizendo: tudo aquilo que está em Jericó será consagrado para mim. Será anátema para Deus. Só que vocês sabem da história, e um homem chamado Acã pega daquilo que pertence a Jericó, uma capa babilônica e prata, esconde em sua tenda. Quando o exército de Israel sai para a batalha, eles perdem a batalha diante de uma cidade para um povo muito mais insignificante. Eles venceram uma tremenda batalha contra Jericó, mas quando eles vão para a próxima cidade, eles perdem vergonhosamente. Por quê? Porque o povo se tornou anátema. Em função de um homem que pegou aquilo que era anátema para Deus e fez com que todo o povo se tornasse maldito. Este é o problema. E aí alguém que está prestando atenção no que eu estou falando vai perguntar: mas é justo, claro, abrindo um parênteses, que um só faça com que todo o exército pereça de maneira maldita? Ora, se você é uma pessoa que vive o século XXI, do ponto de vista subjetivo freudiano, a resposta é injusto, obviamente. Mas se você é um cristão e hoje faz parte da Igreja de Cristo, como Israel adentrando a Terra Prometida era também Igreja de Cristo, você precisa se lembrar daquilo que o apóstolo Paulo escreve. E, por favor, abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios, no capítulo 12 e o verso 27. 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 27, responde a sua pergunta: é injusto que Deus permita que um homem peque e o resto todo pague o preço? Verso 27, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 27, a palavra de Deus diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E aí ele vai falando que Deus colocou uns como mais honrados e outros como menos honrados, mas o fato é que ele está dizendo: quando um de vocês está doente, todos estão. Quando um de vocês está bem e abençoado, todos são. É esse o contexto do capítulo 12, dos versos 22 até o verso 27. E isto, irmãos, deve nos ensinar acerca da importância de nós entendermos um ponto dentre outros, que aquilo que você vive influencia a vida desta igreja para o bem ou para o mal. O princípio de Israel, lá no Antigo Testamento, continua hoje. Eles foram salvos pela graça nos mesmos termos em que nós somos. Paulo está trazendo toda essa teologia do Antigo Testamento e dizendo que nós somos membros uns dos outros. Se um está ruim, todos estão doentes. Se um está são e abençoado, todo o corpo se beneficia. Nós precisamos entender a gravidade disso. Mas aqui eu quero deixar com você essa primeira definição de maldição no que diz respeito à sua natureza. Ela é e pode ser uma maldição inconsciente, neste sentido de que o exército saiu para a guerra, eles não sabiam disso. Acã sabia. O povo como um todo não sabia, mas tinha se tornado maldito em função de um indivíduo. Existe uma consagração maldita e inconsciente. A Bíblia fala sobre ela. Mas também existe uma consagração maldita consciente, que é a de Acã. Ele agiu conscientemente. Ele sabia que estava pegando daquilo que era consagrado para Deus e tornando algo dele
amaldiçoando todo o povo. Então existe, em termos de natureza, uma consagração maldita inconsciente. E existe uma maldição, uma consagração maldita consciente. Nós deveríamos parar e pensar aqui nessa noite se nós estamos numa situação ou em outra. Às vezes eu fico pensando se a maldição na qual incorremos é consciente ou inconsciente. Deve ser inconsciente. Vamos seguir. Em relação a Deus, o processo de anátema, ele pode também ter uma outra perspectiva, não em sua natureza, mas em sua prática. E o que eu quero dizer aqui, para resumir essa coisa toda, que é a introdução ao capítulo 1, verso 8, é isso. Que a consagração de anátema pode ser neutra, ativa e passiva. Rapidamente, eu vou ilustrar os três para nós caminharmos para o fim, porque isso nós teremos que retomar numa outra ocasião. O que eu quero dizer com maldição, anátema, neutra? Abra sua Bíblia em Provérbios. No capítulo 26, Provérbios 26, verso 2. A Bíblia fala sobre maldição de um ponto de vista prático, bastante neutro. Algo que simplesmente aparece como ensino. Verso 26, de Provérbios, capítulo 26 de Provérbios, verso 2. Como pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Este é um ensino neutro acerca da maldição. Está sendo dito aqui simplesmente que uma maldição sem causa, ela não pega. Não existe razão de ser. Mas existe uma maldição, um processo de anátema, que não é apenas neutro, ele é passivo do ponto de vista de Deus. E aí você precisa voltar ao exército de Israel com Josué e Acã. Ali, Deus não fez nada para tornar o povo maldito. O povo se tornou maldito em função da obediência. Certo ou não? Ele não havia amaldiçoado ninguém. Ele disse, aquilo que pertence a Jericó é minha, é meu, pertence a mim. Acã vai, pega o que é do Senhor e torna todo o povo anátema diante de Deus. Deus ali não agiu de maneira ativa para amaldiçoar ninguém. O povo se tornou ativo. Volte para aquele princípio que eu havia dito no começo, que no mundo antigo o processo de anátema era uma pessoa ir ao templo do seu Deus e se consagrar positivamente ou negativamente, benditamente ou malditamente. Aqui é o homem que está no processo de se consagrar de maneira maldita, de maneira anátema, no caso de Acã. O que significa que, na Bíblia, o processo de anátema é passivo no sentido de que Deus não agiu para que isso acontecesse. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Nós acreditamos que Deus é amor, não é? Vimos que Deus apenas instrui neutramente, a maldição sem causa não pega. Vimos que existe uma maldição passiva, Deus não fez nada, as pessoas se tornaram malditas. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Nós cremos que Deus é amor. E a pergunta é essa. Pode Deus amaldiçoar? Essa é a pergunta. E novamente, se você perguntar para o mundo aí fora, a resposta será, não, Deus não pode amaldiçoar, porque Ele é amor. Mas eu quero lhes mostrar, senhoras e senhores, que Deus amaldiçoa. Tanto coisas quanto pessoas. Rapidamente, aos exemplos. Abra sua Bíblia em Provérbios. Ah, Flávio, mas este não é o tipo de mensagem que eu vim aqui para ouvir.
Seja bem-vindo à Igreja Batista Belo Horizonte. É uma grande honra tê-lo aqui, uma grande honra tê-la aqui conosco. Continue vindo. Continue conosco. Provérbios capítulo 3, verso 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos Ele abençoará. Pergunta, Deus abençoa homens, pessoas, sim ou não? Ah, Flávio, mas aqui está dizendo habitação. Ele está falando das paredes da casa. Não. Ele está falando do todo. A casa, o objeto, mas também quem está nele. Deus amaldiçoa a casa do ímpio. É a sua casa hoje uma casa abençoada por Deus? Provérbios 3, 33. Ou é a sua casa um lugar maldito? Mas Deus não somente no Antigo Testamento amaldiçoa coisas e pessoas, no Novo Testamento também. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 11. E o verso 20. E eles, passando pela manhã, viram a figueira que se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis a figueira que tu amaldiçoaste, se secou. Não é extraordinário que o Cristo que veio para salvar e abençoar amaldiçoasse? São coisas pesadas que a palavra de Deus nos ensina. Deus abençoa no Antigo Testamento e Ele amaldiçoa no Antigo Testamento. Mas, igualmente, Deus abençoa no Novo Testamento e Ele amaldiçoa no Novo Testamento. Ele faz ambas as coisas, porque Ele é o mesmo. Nada mudou. Algum tempo atrás, uma pessoa me perguntou se Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Porque para ele, o Deus do Novo Testamento é alguém completamente distinto do Antigo. E ele perguntou a minha opinião acerca disso. E a minha resposta foi: o que mudou não foi a ira de Deus. O que mudou é o nosso conceito de graça de Deus. Nós achamos que porque Deus é graça, Ele não nos visitará com maldição. No Antigo Testamento termina e Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para que Ele não venha e fira a terra com maldição. E aí você segue no Novo Testamento, depois com calma em casa, e leia Atos capítulo 5, e aí segue alguns outros exemplos sobre Deus atuando desta maneira. Senhoras e senhores, eu preciso terminar aqui. Gostaria de continuar para que isso tivesse senso e terminasse de uma maneira positiva. Por uma questão óbvia, eu não posso seguir. Mas, para não deixá-los saindo daqui com uma tônica totalmente negativa, eu quero chamar sua atenção para nós concluirmos para Gálatas capítulo 3 e o verso 13. Gálatas capítulo 3, verso 13. A palavra de Deus diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo, saia daqui sabendo isso hoje. Deus pode abençoar e Deus pode amaldiçoar. Ele é soberano. Ele faz o que ele bem entender. Ele não fará de uma maneira despótica. Ele não fará de uma maneira arbitrária, de uma maneira caprichosa. Ele fará tanto uma coisa quanto outra com base na sua justiça. Disso você pode sair daqui certo. Mas saia também sabendo que ele pode abençoar como ele pode amaldiçoar. Ele exalta e ele também humilha. Esse é o nosso Deus. Mas saiba também de outra realidade. Que em Cristo, nós que éramos por natureza
malditos por causa do pecado, nos tornamos benditos. Eu gostaria muito de ter o tempo para jogar uma outra bola com curva. Mas estas serão cenas para um próximo capítulo. Mas eu preciso dizer. Gálatas, capítulo 1, verso 8, fala sobre anátema. No meu desespero para entender isso essa semana, eu corri para Gálatas 3:13 e fui para o grego e lá descobri, mas fui com sangue nos olhos para descobrir que a palavra em Gálatas capítulo 3, verso 13, era também anátema. Que Jesus se tornou anátema em nosso lugar. Mas sabe o que eu descobri? Que a palavra em Gálatas 3:13 não é anátema. A palavra é catara. E aí vem uma pergunta. Teria Paulo trocado os termos apenas por uma questão de estilo literário? Ou existe um quê teológico profundo demais? E eu quero terminar sugerindo isso, nós teremos que voltar a esse ponto. Anátema é aquilo que você consagra. Paulo está dizendo, ouça o Evangelho. Se alguém vier com uma outra proposta, considere isto anátema. Você consagra anátema. Você diga, está errado, é maldito, não quero nada com isso. Lembre-se do primeiro sentido de anátema. Um homem que vai ao templo e consagra suas dádivas a Deus. Mas catara, que é usado em Gálatas, capítulo 3, verso 13, sugere para mim que é Deus se consagrando em prol do homem. Irmãos, uma coisa é eu adentrar esse templo e fazer com que este culto se torne maldito por causa do meu pecado. Esta é uma coisa, terrível como seja. Outra coisa, vastamente mais profunda, é Deus se consagrar maldito por minha causa. E esta é apenas uma das respostas do porquê a diferença existe. Mas para isso, nós precisamos voltar numa outra ocasião. Vamos ficar. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, a Tua palavra diz que todos pecaram e destituídos estavam da Sua glória. Mas ao mesmo tempo a Tua palavra diz que através dos méritos de Cristo nós fomos reconciliados contigo. E os que eram malditos se tornaram benditos. Ó Deus, receba a nossa adoração. Porque Cristo se tornou maldito. Para que aquilo que era anátema por natureza se tornasse bênção. Obrigado por Tua palavra que diz que nós estamos abençoados em Cristo nas regiões celestes. E que esta semana, ao descermos os vales da existência humana e passarmos por todas as lutas que talvez enfrentemos e certamente enfrentaremos, que o Senhor nos ajude pela fé a lembrarmos daquilo que está na Tua palavra e nela confiarmos. De que, embora no vale, nós já estamos também nas mais altas alturas, abençoados em Cristo, nas regiões celestes. E que isto mesmo seja renovo de alma para todos nós. Em nome de Cristo nós pedimos. Amém.